Ei, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre coffee shop. Repete para mim, coffee shop. Great. Nós temos muitas coffee shop aqui no Brasil e algumas são bem famosas porque elas vieram dos Estados Unidos, como por exemplo, Starbucks. Starbucks. That's it. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como sobreviver, como comer dentro de uma coffee shop, especialmente do Starbucks, lá nos Estados Unidos e em alguns outros lugares também. Let's go, real English. First of all, primeiro de tudo, objective. O que eu espero dessa aula? Eu espero que você consiga identify common vocabulary related to the cafeteria, identify common vocabulary related to the cafeteria. Eu espero que você consiga identificar vocabulários comuns relacionados à cafeteria. Além disso, use the vocabulary to order food in a cafeteria setting, que é conseguir fazer um pedido de alguma coisa que você gostaria de comer dentro do menu da variedade de comida ou bebida que aquela cafeteria ali te fornece, ok? Let's go! Mas first, of course, warm up. Here I have some questions for you. Eu tenho algumas questions para você aqui. E eu quero que você pense nessas respostas e coloque elas para mim lá no seu Trello também, por favor. Number one. Did you have good experiences in cafeterias? O que isso significa? Did é o verbo modal do passado. Então, ele joga o verbo principal para o passado. Então, did have. Então, eu estou falando do had, se fosse uma frase afirmativa. Então, teve. Good experience in cafeteria. Se você teve algumas boas experiências nas cafeterias que você já frequentou. Starbucks. Qual outra que a gente tem? A gente nem tem. Ah, não, agora a gente tem Starbucks here em Belo Horizonte, né? Em alguns shoppings. Mas sei lá, qualquer outra cafeteria ou lanchonete, enfim. Did you have a good experience in cafeteria? Se você teve, yes, I did. Se você não teve, no, I didn't, sorry. Yes, I did. No, I didn't. E aí? Me responde lá no Trello. Dá uma pausa no vídeo e pensa aí nessa resposta. Did you have good experience in cafeteria? Number two, would you like to eat and drink inside of a cafeteria, for sure? Dentro de uma cafeteria, o que você gosta para comer e para beber? Would you like to eat and drink? Se você for responder, por exemplo, que eu gosto de comer uma pizza. I like to eat a pizza. I like to eat a pizza. And I like to drink some coffee, por exemplo. Coffee é uma palavra importante porque a gente considera ela no inglês como incontável. Ela é uma palavra incontável. Café incontável. É diferente de quando você mensura ele. Por exemplo, a mug of coffee. A mug significa uma xícara. A mug of coffee. A cup of coffee. É diferente, porque você mensura aquela quantidade de café. Mas se é só café, você vai falar some coffee. Mesma coisa para água, some water. I'd like some water. I'd like some coffee. É assim que você fala, tá bom? Então, Jessica, I like to eat pão de queijo. Don't translate it, não traduza isso, né? Bem brasileiro. And some coffee. I really love some coffee. I don't like espresso. Espresso, muito forte. Eu não gosto de espresso. Eu prefiro some coffee. That's it. And you? Pausa o vídeo, pensa na resposta e coloca ela lá no Trello para mim. 3. What foods are popular in your country? Dentro das cafeterias. Quais são os foods mais populares in your country? Quais são? São salgados? São pizzas, doces, docinhos? O que é mais comum? Procura essas palavras no dicionário para mim, ou no tradutor, e coloca lá para mim. Qual que é o tipo de comida mais comum aqui no nosso país? Aqui no nosso país. Ok? So, let's go to the lesson. Bom,
Eu fiz eu montei vou colocar aqui embaixo. Eu montei essa aula baseado no menu do próprio Starbucks, que tá lá nos Estados Unidos. Então, eu peguei um menu deles e fui colocando alguns tipos de comida e bebida, diferentes tipos de comida e bebida que geralmente eles comem lá. Então, eu comecei pelo hot coffees. Repete pra mim. Hot coffees. Great, muito bem. Aqui no Brasil a gente tem diferentes tipos de cafés também. A gente tem um cappuccino, a gente tem um expresso, a gente tem um café brasileiro. Enfim, tem vários diferentes tipos desse. E nos Estados Unidos também. Eu não me lembro como que era o menu do Starbucks here at Brazil, aqui no Brasil. Mas esse aqui, o que acontece lá fora. So, uma coisa importante. Algumas palavras, elas estão em outros idiomas. Latte, brulee, I don't know how to spell that. Café, café brasileiro, café. Muito provavelmente isso aqui é francês. Mas vamos lá. Café americano. Café americano. O café americano é o café coado, muito parecido com o nosso também. Esse é o café americano, muito parecido com o nosso. Two, cappuccino. Cappuccino. Delícia. I love it. I really love it. Espresso macchiato. Isso aqui é italiano, né? Espresso macchiato. Muito comum nessas maquininhas de café pronto agora, lá que você bota uma cápsula, daí sai o café lá. Esses cafés expressos, especialmente esses macchiatos, eles são muito fortes. Eu não gosto, assim, dá uma tacada na minha enxaqueca, por exemplo. Mas tem muita gente que gosta. I don't like espresso, even espresso macchiato, porque a gente tem o espresso macchiato, eu não sei qual que é a diferença entre eles, mas é um café expresso. Deve ser misturado com alguma coisa. Latte. As bebidas latte são as bebidas que são servidas com leite. E aqui tem um exemplo bonitinho de um. Exemplo. Sugar Cook Almond Milk Latte. Desculpa, leite não, latte. Porque leite é inglês e latte é italiano, francês, sei lá, qual que é a origem dessa palavra. Sugar Cook. Sugar é açúcar. Cook, biscoito. É um cookiezinho mesmo. Então, vamos supor que aqui dentro ele é feito de almond milk. Almond milk é leite de amêndoas, então é um leite vegetal. Latte só para mostrar para você que tem um café e um leite enfiado ali no meio. Porque latte e milk são a mesma coisa. Então, um leite de amêndoa, por exemplo, adoçado, sugar cook, adoçado com um cookie, provavelmente, ou um cookie com açúcar, alguma coisa. Por isso ele vai ficar doce. Com um cafezinho misturado ali no meio. O latte significa literalmente café com leite, tá? Então, é um café com leite, e o leite é de almôndega. O leite é de amêndoa, e ou segue, porque eu não consegui achar a imagem, ou segue um cookie com açúcar, ou ele é adoçado por um cookie com açúcar. Quebradinho, isso eu já vi, quebradinho, joga lá dentro. Caramel brulee latte. Esse latte, café com leite, e o caramelo de creme brulee. Eu não sei de que é feito o creme brulee, eu comi uma vez, mas eu não lembro mais o que é. Mas essas são as variações dos tipos de latte que eles têm. Então, às vezes, eles vêm decorado dessa forma. Por exemplo, o pistachio latte. É um leite de pistache. Diferente, né? Aqui no Brasil é muito incomum. Eu nunca vi esse tipo de coisa. Café latte é muito comum. Esse é nosso famoso café com leite. Cinnamon dolce latte. Cinnamon significa canela. Canela que a gente bota na banana, enfim, que a gente sopra no dia 1º de cada mês. Cinnamon. Repeat with me. Cinnamon. Great. Então, aqui é um café com leite adoçado com cinnamon, com canela. Ok? Mochas. Essas mochas, eles são mais estruturados, assim, eles vêm geralmente nessa tulipinha bonitinha, nessa xícarazinha bonitinha, cheia de decoração, e tem esse chantilly aqui em cima, enfim, cheio de coisa. E geralmente vem umas coisas, uns toppings, assim, em cima dessa espuminha. White chocolate mocha significa literalmente que aqui também geralmente é um café com leite,
E em cima dele vem esse monte de coisa aqui. White chocolate significa que você tem um mocha, que é o café com leite mais uma espuminha, e salpicado ali em cima um chocolate branco. Peppermint mocha. Peppermint mocha. Peppermint significa menta. Geralmente, assim, existe muito lá fora. Peppermint, literalmente, né? Uma pimenta com menta. Que é uma menta. Que é meio azedinha, assim, provavelmente. É a menta que dá esse frescor. Então, ele é a base de menta também. Toasted White Chocolate Mocha. Esse é um café com leite desse. Onde você tem esse mocha, que é essa espuminha. Toasted white chocolate significa que jogou chocolate, salpicou chocolate e usou um maçarico e deu uma tostada nele. Isso é um toasted. Toast é a nossa torrada, então você dá ali uma tostadinha nele. Isso é um toasted white chocolate mocha. Então os mochas, eles são servidos geralmente nesse tipo de recipiente, nesse container. Tem essa espuminha aqui e alguns toppings em cima. Aqui nem sempre. Esses sabores são os sabores das espuminhas aqui dentro desses lattes, tá? Essa é a diferença. Geralmente não tem topping, os mochas têm topping. Ainda em hot coffee. Uma coisa muito comum lá nos Estados Unidos, que eles gostam muito, são os chás. Chá in English is tea. Repeat with me. Tea. Great. So, we have matcha tea latte. Esse matcha, a gente fala ele assim também em português, é um tipo de chá matcha. Eu não sei os benefícios, não conheço, nunca tomei, mas eu já vi na internet algumas pessoas tomam. Então, esse matcha tea é um tipo de chá, e esse chá, ele é adicionado nesse chá um pouquinho de leite. Então, isso é um matcha tea latte. Esse matcha é o nome do. Deve ser mate, eu imagino que seja mate. Peak Tranquility. Peak Tranquility. Isso aqui é o nome que eles dão a alguns tipos de chá, que é um chá de tranquilidade à base de pera. Então, uma pera, um chá de pera tranquilizante, assim. Uma coisa meio viajada, né? Mas lá na seção de tea, hot coffee. Hot chocolate, muito, 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 muito comum nos Estados Unidos. O hot chocolate. Aqui no Brasil também, que é o nosso famoso leite com Toddy, chocolate quente. Hot chocolate, they have there. Eles também têm lá. Alguns tipos de suco que sim são servidos quentes. Caramel apple. Um suco meio caramelizado de maçã. Caramel apple. E sim, ele é quente. Steamed milk. Steamed milk, steamed vem de vapor. Um steamed milk é aquele café, aquele leite quentinho que solta vapor. Esse é um steamed milk. Você pode pedir e geralmente bebe sozinho, assim, né? I don't like it, steamed milk, porque eu não gosto de leite puro. Mas isso é um steamed milk, quando ele tá quentinho. Outros exemplos que existem também para misturar com steamed milk, vanilla cream, you can use that. Vanilla são baunilhas. Caramel brulee creme brulee de caramelo. Pistachio creme. É muito comum você usar esses toppings em diferentes tipos de bebidas. E eles também conseguem colocar isso em cima do seu latte ou do seu steamed milk. Ou em cima do hot chocolate também. Então, são só alguns toppings ou algumas espuminhas que você consegue colocar que são saborizadas. Tudo isso aqui tá lá no menu do Starbucks. E uma coisa muito comum, que vem se tornando comum no Brasil, são os cold coffee. Cold coffee. Meu Deus. Eu tenho um pouco de aversão, não gosto, eu amo café, prefiro café gelado. Desculpa, café quente. Mas existem muitas versões dele gelado. Como, por exemplo, cold brews. Cold brews significam cervejas. Brews são cervejas. Cold brews são cervejas geladas. Então, aqui você tem um café misturado com a cerveja para você tomar gelado. Então, nas cold brews tem isso. Então, por exemplo, Chocolate Cream Cold Brew, que é uma cerveja gelada com café e chocolate. Os cold brews já são com café.
Slated caramel cream cold brew. Slated é tipo salpicado também, uns pedacinhos pequenos de creme de caramelo. O pedaço de caramelo dentro da sua cold brew, dentro da sua cerveja com café gelados. Irish cream cold brew. Irish é um tipo de cerveja, uma cerveja mais encorpada. A gente chama de Irish. Irish cream cold brew. Muito provavelmente é uma cerveja misturada com café e como é um cream, deve ser em cima, assim, você tem um cremezinho à base dessa outra cerveja, desse Irish Stranger. But, ok. E aqui tá parecendo uma Coca-Cola, mas não é uma cold brew. Iced coffee. Jesus Christ, I can't imagine. I can't drink it. Não consigo tomar isso. Iced coffee. Iced coffee with milk. É a mesma coisa do café com leite, só que aqui gelado. Iced espresso. Jesus Christ. Can't believe it, someone can drink that. Não consigo acreditar que alguém bebe isso. But yeah, they drank. Se tá no menu é porque vende, né? Então, um café gelado com leite ou um café expresso gelado. Esses são os iced coffee. Além disso, eles têm os iced shaken também, né? Que são os deliciosos shake. Como que a gente fala? Milkshake. Os nossos milkshakes. Que também são à base de café, óbvio. Iced espressos, só que aqui mais parecendo esse milkshake, mais encorpado, mais grossinho. E geralmente ele tem um mocha aqui em cima também. Iced mochas, que é esse exemplo aqui, né? Que é o café gelado com o mocha. Iced latte, que é o onde você tem mocas de leite, por exemplo, ou um café misturado com leite. Esses são os iced shaken, ok? Vai repetindo comigo, hein? Let's go. E claro que também existem opções para comer. Então vamos falar sobre os hot breakfasts, que são aquelas comidas mais quentes. Por exemplo, esse tipo de comida é bem comum aqui no Brasil hoje em dia, que a gente chama de wrap. Wrap. Wrap são panquecas. Só isso. A gente transformou a palavra wrap em rap. Rapidez. Português brasileiro. Wrap. They are wrap. Então, quando você tem uma wrap no seu menu, você tem já inserido ali no contexto o que é que compõe essa wrap. Bacon. Não existe bacon. Bacon. Repeat with me. Bacon. Sausage. Sausage. And egg wrap. An egg wrap. Então, salsicha ou linguiça com bacon e uma wrap de ovo. Mas existem outros também, né? Como, por exemplo, essa composição. Spinach. Spinach. Feta. Feta é um tipo de queijo. A gente chama de queijo feta. Feta. And egg white wrap. Egg white wrap significam ovos brancos. Não, provavelmente não são os ovos caipiras. Essa wrap é muito comum de ser encontrada nos Starbucks fora do Brasil. Sandwich. Of course, they love sandwich all the time. Eles sempre têm um sanduíche no almoço também. É meio surreal assim, mas yeah, they have. Sandwich. Sandwich. Sabores. Ou nomes que eles dão, né, para os sanduíches. Impossible Breakfast Sandwich. É esse aqui, é o mais simples. Impossible Breakfast Sandwich. Wow, that's really delicious. Perfeito. Bacon, Gouda and Egg Sandwich. É um sanduíche que tem bacon, queijo Gouda e ovos. Esse aqui não é só o nome, assim, do hambúrguer, né, do sanduíche. É a composição do sanduíche. Double Smoked Bacon and Cheddar. Double Smoked Bacon and Cheddar. Double Smoked. Smoked significa... Sabe aquilo que dá um cheirinho de fumaça no churrasco, por exemplo? Delícia. Isso é um tipo de smoked. Ou defumado. O bacon, geralmente, ele é smoked, porque ele é defumado. Existem linguiças defumadas, carnes defumadas, enfim. A gente chama de smoked. Então, o bacon foi duplamente defumado. Aí tem o pão. And cheddar. Muito comum, bacon and cheddar na dieta americana. Turkey bacon. Turkey bacon é o bacon do peru.
A partir do peru foi feito o bacon dele. Estranho. Ok. Muito comum de ser, sei lá, requisitado nos Estados Unidos também. E além disso, avocado spread. Essa expressão ela é bem interessante porque spread é coisa espalhada. Por exemplo, o leite derramou e caiu no chão, ele spread on the floor. Ele espalhou no chão. Avocado spread é quando você amassa ele. E, teoricamente, ele aumenta de superfície, assim, né? Não de volume, mas de superfície. Isso é um avocado spread. Então, o spread é espalhado. Olhando aqui, faz sentido que ele seja um spread. Isso é um avocado spread. Agora, outros tipos de coisas que são bem comuns de serem encontradas nesses coffee shop, dentro da cultura americana. Bagel, a gente viu bagel na aula de supermercado. Bagel é muito comum essa rosquinha diferente aqui. Geralmente eles abrem, ela passa alguma coisa, geralmente um doce, um syrup, uma Nutella e comem. Brownie. O brownie, como a própria palavra demonstra, ela não é uma palavra brasileira. Brownie. Croissant. 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 Em France. Croissant. Nem sei se é assim. Croissant in English. Croissant. Muffins. Muffins é muito comum. A gente trouxe isso para o Brasil também. Muffin Fitness sempre tem uma receitinha de Muffin Fitness no Instagram. Muffins. Donuts. Donuts. Não deve ter coisa mais comum para os americanos do que donuts. Esse tipo de comida você também encontra lá dentro da maioria das cafeterias, especially into the Starbucks. Repete para mim. Bagel. Brownie. Croissant. Muffins. Donuts. Great. Muito bem. E eles ainda têm também algumas opções de almoço. Lembrando que os almoços deles são bem diferentes dos nossos, né? Então, lunch. Lunch é a nossa refeição do meio do dia, que é o almoço. So, they have warm sandwich. Você lembra quando eu começo a aula que eu sempre coloco um warm-up? O warm-up significa aquecimento, para a gente começar a conversar sobre alguma coisa. O warm sandwich significa sanduíche aquecido. Só isso. Quando o clima tá quentinho, tá gostoso, warm weather. Você tem um clima mais legal. O que eu tenho de opção? Crispy grilled cheese. Crispy grilled cheese é tipo O grilled é sempre assado, tipo assado de churrasqueira. Ele é um grilled. Um crisp pode ser de muita coisa, né? Pode ser crisp de couve, pode ser crisp de cebola, enfim. De frango, provavelmente aqui é de frango, com queijo. Então, crisp é isso, aquela coisa frita, pequenininha, picadinha, assada, geralmente foi frita, e o queijo que deve ser assado com tudo. Juntou tudo, colocou ali e grelhou tudo. Assou tudo junto. Ham on baguette. Ham. Ham. Com H. Ham. Significa presunto. I don't like ham. Do you like ham? I don't like ham. On baguette. Baguette é a nossa baguete. Mesmo, que eu amo. Acho delis demais. So delis. Baguette. Tomato and mozzarella and focaccia. Essa focaccia, não sei como que se pronuncia, porque ela também não é uma palavra inglesa. Deve ser focaccia. Eu acho que a gente fala focaccia em português. I don't know. É aquele pão maior, assim, né? Meio aberto. E daí você bota no meio uma mussarela grande, assim. Daí você bota pra assar e ele derrete. With tomato. So, tomato and mozzarella and focaccia. São diferentes tipos de sanduíche que você pode pedir no Starbucks se você tiver com fome. Uma outra opção que eu achei bem legal chama Protein Box. Protein Box. Aqui eu coloquei uma representação de alguns tipos de proteínas, mas o Protein Box é tipo uma caixinha mesmo com 4 divisórias onde existem diferentes tipos de proteínas ali dentro. Sim, para você almoçar. Como, por exemplo, eggs, gluten and protein. Então, tem ovos, queijo Gouda e algum tipo de proteína. Geralmente, um pedaço de carne. Isso é uma protein box. Cheese trio. Cheese trio é um trio de queijo. 3 tipos diferentes de queijo. Ah, eu amo. Eggs and cheddar. Muito estranho. Eggs and cheddar. You have
this space with eggs and this space with cheddar. It doesn't make sense. Não acho que isso faz sentido, but ok. Cheese and fruit. Você tem ali uma porçãozinha de queijo e uma porçãozinha de fruta. Bem comum esse tipo de protein box nos Estados Unidos. Aqui a gente provavelmente não tem, porque o nosso almoço ele é bem mais rebuscado, né? Não é só esse tipo de coisa, não. Além disso, um tipo de alimento que é comum no Brasil, mas não para alimentação assim do almoço, é o oatmeal. Meal significa refeição e oat significa aveia. Então, uma refeição de aveia é o nosso mingau de aveia. Oatmeal. Você faz o oatmeal, eu não sei como que se faz, eu não como, mas você pode colocar uns toppings também. Uma fruta, um strawberry, um grape, um chocolate, I don't know. Mas existem aqueles que a gente faz de noite, que tá bem comum também. A gente sempre vê no Instagram. A gente chama de strawberry overnight greens. É aquele iogurte que a gente faz de noite, sabe? A gente bota, não vou saber a sequência, mas eu acho que é fruta, aveia, chia, mais fruta, com iogurte, não sei. Aí você mistura e deixa lá na geladeira e no outro dia ele tá igual um iogurte, igual um mousse, por exemplo. E isso a gente chama de. Aqui eu pus strawberry, porque eu coloquei a fruta morango. Mas overnight grains. Overnight grains é esse iogurte que a gente aprende no Instagram a fazer. Se você for usar como. Aqui você vai só fazer a substituição da fruta. Se é morango, strawberry overnight grains. Overnight é uma palavra que a gente usa muito na academia científica, que é quando você precisa deixar alguma coisa de um dia para o outro. Overnight significa toda a noite. Então, você bota 6 horas da noite, da tarde, e tira 6 horas da manhã, por exemplo. Isso é um overnight. Ele fica pelo menos umas 12 horas ali na geladeira. So, o que eu fiz? Eu procurei alguns sites em que mostravam quais que eram os 10 menus, os 10 itens mais essenciais que toda cafeteria devia incluir no menu deles para os Estados Unidos. E aqui eu elenquei 10. But, firstly, let's to read these sentences. Vamos ler essas frases primeiro. There is a consensus that every establishment owner should make his customer happy. And eating is easier to be happy. Do you agree? So, I have listed 10 essential items in American coffee shop to make customer happy and satisfied. O que eu falei nessas frases? Primeira frase. There is. There is é um verbo, significa haver, no sentido de existir alguma coisa. Então, há um consenso que todos os donos de estabelecimento, every establishment owner, que todos os donos de estabelecimento, should make, devem fazer, should é um verbo modal, no sentido de sugestão, devem fazer his customers são seus consumidores. Happy. Eles devem fazer seus consumidores felizes. And eating is easier to be happy. E comendo é mais fácil de ser feliz. Yeah. Do you agree? What do you think about it? O que você acha? You agree or you disagree with this statement, com essa frase? O que você acha? Great, me too. So, I have listed 10 essential items. Eu listei 10 itens essenciais in American coffee shops to make customers happy and satisfied. Então, eu listei 10 itens essenciais de coffee shops para fazer com que os consumidores fiquem mais felizes e satisfeitos. Vamos ver quais são. Geralmente é o que eles comem, né? O que eles consomem lá dentro dessas cafeterias. Alguns a gente já viu, alguns ainda não. Espresso, repeat with me. Espresso, latte, iced coffee, bagels, donuts, croissant, breakfast sandwich, breakfast pizza, cupcakes, macarons. A palavra cupcakes é engraçada, porque é cakes e cup. Cup é copo
E cakes são bolos. Então, são bolos tão pequenos que eles cabem dentro de um copo. Por isso, cupcakes. Macarons, I really don't know why they have this name. Eu não sei por que que eles se chamam macarons. E não são bem gostosos, não. São extremamente doces, porque isso aqui é um suspiro. Só isso. O resto você já sabe. A gente já viu. Quais desses, which one do you prefer? Quais desses aqui você prefere? Para comer e para beber. Qual que você prefere? So, I prefer maybe latte. I don't like it so much, but I don't like espresso, and I said coffee. So maybe latte. And breakfast pizza. Isso não combina, but ok. Breakfast pizza. Quem não gosta da pizza do dia seguinte? Eu amo. Deixa eu só projetar o som também. Agora a gente tem um. Ah, não. Daqui a pouquinho a gente tem um vídeo. So, agora vamos supor que você está no Starbucks e um garçom chega para você para pedir o seu, para que você faça o seu pedido. Existem lugares que ou você vai fazer o pedido na bancada, ou você vai sentar e eles vão até você, normal, igual ao Brasil. Como que eles podem te perguntar qual que é o seu pedido? Hey, dear, could I take your order? Order. Quando a gente usa a palavra order, a gente está falando de compra. Pedido, não é ordem. Tem nada a ver com ordem. Order é o seu pedido em um estabelecimento. Então, could I take your order? Take order, geralmente é anotar pedido. Pegar o seu pedido. Could I take your order? Yes. Pode sim. Outra maneira. Can I have your order? Posso ter o seu pedido? Could I take your order? Can I take your order também pode. Can I have your order? Ou could I have your order? Todos eles estão certos. Ou, would you like to have your order? Hey, how are you? Would you like to have your order? Can I take your order? O can I take, o could I take, ou can I take your order é mais comum. Significa isso. Quando você faz uma compra no site internacional, por exemplo, lá no final tem order, que mostra quais que foram os seus pedidos, o que foi que você pediu. Quando você usa, se você usar o iFood, por exemplo, em inglês, lá também, lá nos seus pedidos, vai estar escrito order. Order é o seu pedido, ok? Então, assim que ele vai te perguntar. Agora, vamos ver como que você pode responder o que você quer. Can I have the bagels, please? Vamos supor. Can I have the bagels, please? Percebe que é uma pergunta? Eles são extremamente educados, assim. Então, uma das maneiras. Can I have the bagel, please? Yeah, for sure. Vou trazer para você. I would like to order the. I would like to order the espresso macchiato. I'd like to order the espresso macchiato. Por exemplo, I would like, apóstrofo the I'd like to order. I would like to order. Que significa eu gostaria de pedir bagel, for example. You got it? Ok? Tá indo? Perfect. Could I get the... Poderia ter, poderia pegar, poderia... Geralmente é ter. Poderia ter a donuts? Could I get the donuts? Could I get 2 donuts? Could I get the wrap? Maybe. Could I get? Could I get the name of the dish é o nome do prato, tá? I will have. Esse I will have é muito comum. I will have the bagels, please. Eu terei bagels, por favor. Essa expressão aqui, essa frase, é muito comum quando você está fazendo pedidos em inglês. I will have the. I will have the. I would like também. Ele é bem educado. Mas o I'll have é muito comum. I'll have the espresso, please. I will have. Então, se você for perguntada, oh, I will have the, o nome da comida que você quer. May I please have a... Esse aqui é extremamente educado e delicado. Eu poderia, por favor, ter um bagel? May I please have a bagel? May I please have a bagel? Poderia, por favor, ter?
alguma coisa, extremamente educado, o que é legal, né? Então, aqui formas diferentes de fazer o seu pedido. Vamos lá. Pensa na comida e completa a frase para mim. Can I have the? I'd like to order the. Pode mudar esse nome. I'd like to order the. Could I get the? I will have the. May I please have a? Such great! Muito bem. Você vai completar essas frases e escrevê-las para mim lá no seu Trello, na seção do Homework para a Cafeteria. Ok? Let's go! Tem mais! I'd like to try the. I would like to try the. Esse try significa tanto tentar quanto experimentar. I'd like to try the espresso macchiato. Tô com essa palavra na cabeça. I'd like to try the espresso macchiato. Eu gostaria de experimentar. I'd like to try the. Can I get a? A gente viu could I get a, que é mais educado do que o can I get a. Can I get a to go? To go é para levar. Geralmente eles perguntam to eat here or to go? To go. Can I get a coffee to go? Posso ter um café para levar? To go, para levar. I will take the, for example, I will take the sandwich, breakfast sandwich, and peach tranquility tea, for example. Quando você quer um acompanhamento, side dish, for example. I will take the juice and a sandwich or potato. Vamos supor que lá tem o acompanhamento de potato. Or side dish. Side dish significa acompanhamento. Então, a bebida, a comida e o acompanhamento ou o acompanhamento. I will take. É bem parecido, tá vendo? Você consegue mudar a formulação das frases trocando algumas poucas palavras. Could you make the, for example, sandwich with onions instead of tomato? Então, could you make the? Você vai falar o nome do prato with specific ingredient instead of original ingredient. Ao invés do ingrediente original. Então, por exemplo, você poderia fazer um sanduíche com cebolas ao invés de tomates, por exemplo? Muito comum da gente fazer isso quando a gente compra pizza, por exemplo, e hambúrguer. Could you make the? Make, fazer. Você poderia fazer o sandwich with onions instead of tomatoes. Então, fazer um e usar esse aqui ao invés daquele lá. E para quem é vegano, vegetariano ou tem alguma restrição alimentar, do you have any vegetarian, vegan, gluten-free, sugar-free options? Muito comum de ser usado também quando a gente tem algum tipo de restrição. Do you have any options? Do you like vegetarian, vegan food? What do you think about it? Você vai completar essas frases e vai colocar lá no seu Trello também para mim, lá na seção de cafeteria. Ok? I went to start. Agora a gente vai ouvir ouvir um vídeo da Língua Marina, que eu gosto muito dela. Em uma aparição dela, a primeira vez dela, imagino, no Starbucks de Nova York. Então, pay attention nas frases. É um videozinho de 42 segundos. E a gente vai pausando o vídeo para entender o que é que ela tá falando. Vamos lá. Let's go! Starbucks for the rich. Let me show you how it's different from a regular Starbucks and how much it costs to have breakfast here. So first of all, it is a very beautiful space. They have 3 floors, they have a coffee bar where you can try the different cocktails. They have very special coffee beans here and a great selection of food. I went for a latte, a croissant, and a frittata. Frittata is this fancy omelet. Honestly, food and coffee taste so much better here, and I really appreciate how they served my frittata as if I'm at a restaurant. The atmosphere is amazing.
I was having breakfast and looking outside at the window, enjoying Chelsea in New York. My total was $25. If you have a chance, visit it in New York. I think it's pretty cool. O que ela falou? Pensa aí. Fala 3 coisas que você conseguiu pescar aqui, entender nesse vídeo. Vai lá, pensa aí. Vamos passar o vídeo de novo? E eu vou pausando e a gente vai interpretando o que ela falou. I went to Starbucks. I went to Starbucks for the rich. I went to Starbucks for the rich. Repete pra mim. I went to Starbucks for the rich. O que significa isso? Went é o passado do verbo to go. Então, eu fui ao Starbucks para ricos. For the rich. Para pessoas ricas. Eu fui ao Starbucks de pessoas ricas. Starbucks for the rich. Let me show you how it's different from a regular Starbucks. Então, se ela tá indo para um Starbucks que é de gente rica, ele é diferente dos usuais. Então, let me show you. Deixe-me mostrar você. Let, deixar. Show, mostrar. Let me show you how it's different. Como ele é diferente from a regular Starbucks. De um Starbucks regular. Então, let's go. Let me show you how it's different from a regular Starbucks. Pode ler. Great. Let's go. you how it's different from a regular Starbucks and how much it costs. And how much it costs to have breakfast here. And how much costs to have breakfast here. And how much it costs to have your breakfast here. Quanto custa ter o seu café da manhã aqui? How much cost have breakfast. Quando você tem uma refeição, você come a refeição ou você tem a refeição. Então, você have breakfast, have lunch, have dinner. Ou você eat breakfast, eat lunch, eat dinner, ok? Então, vamos ver quanto que custa ter um café da manhã lá. Costs to have breakfast here. So first of all, it's a very beautiful place. First of all, algumas vezes eu falo essa expressão que significa antes de tudo, primeiro de tudo. First of all, it's a very beautiful space. it is a very beautiful space. They have three floors. They have 3 floors. Means 3 andares. Esse floors aqui é de andares. Ou on the floor, por exemplo, se alguma coisa caiu no chão, on the floor. Floor é chão. 3 floors. They have 3 floors. floors. They have a coffee bar. They have a coffee bar. Here. They have a coffee bar. Eu acho que a gente não tem isso aqui no Brasil. Mas um bar de café. They have a coffee bar. Where you can try all the different cocktails. Try, acabei de falar o que é try, não vou repetir. All different cocktails. Qual que é o sentido de coquetéis? É quando você mistura coisas diferentes, né? Então, essa é sei lá, é postulado pelo Starbucks, eles sempre fazem misturas, a gente viu lá na seção dos hot coffees, principalmente. Então, aqui você pode experimentar diferentes coquetéis, conjugações de bebidas. different cocktails. They have very special coffee beans here. Coffee beans é tipo isso aqui, olha. É muito comum para cerveja, que tem diferentes barris de cerveja. Aqui também. Então, cada um desses tipos, esses coffee beans, cada um desses tipos é um tipo diferente de café. Então, they have very special coffee beans here. Tem vários tipos diferentes desses cafés armazenados, tipos diferentes de cafés. Isso é um coffee beans here. Ou, literalmente, o grão de café é diferente, né? E acaba mudando o sabor. special coffee beans here and a great selection. And a great selection food. Aqui um croissant meio recheado, aqui não sei se isso aqui é um bagel, não tô conseguindo ver direito, sei lá, cupcake. Mas a great selection of food. Então, uma great selection, uma grande seleção de comida. Of food. I went for a latte. A croissant.
A gente já viu o que é latte croissant. I went for a latte and croissant. A croissant and a frittata. And a frittata. Eu já comi essa frittata, mas a gente mesmo fazendo. Vamos ver o que é uma frittata. Frittata is this fancy omelette? O que é fancy? Fancy significa luxuoso, rebuscado. Isso é um fancy. Então, é um omelete desconstruído ali, meio rebuscado, que vai custar muito mais caro. Isso é uma frittata. E geralmente a gente faz com cebola, com... É um omelete. Um tipo de omelete. this fancy omelet. Honestly, Food and cough. Honestamente, food and cough food and coffee taste so much better here. O que isso significa? Taste é sentir, no sentido de provar, de sabor. So much better. So much better. Muito melhor. Better é melhor. Então, o café e a comida lá é muito mais saborosa, muito mais gostosa. O taste geralmente é um sabor gostoso. É muito melhor lá. Então, o gosto da comida e do café lá é muito melhor. so much better here, and I really appreciate how they served my frittata. And I really appreciate. Appreciate pode ser no lugar de love, like, admire. Appreciate é uma boa palavra. E eu realmente aprecio como eles serviram a minha fritada. How they served, como eles serviram a minha fritada. appreciate how they served my frittata as if I'm at a restaurant. As if, como se. As, como if se. I am at a restaurant. Como se eu estivesse em um restaurante. As if I am at a restaurant. Great. Muito bem. at a restaurant. The atmosphere is The atmosphere is amazing. The atmosphere. Repeat with me. The atmosphere is amazing. O que isso significa? Que a atmosfera do lugar era muito boa. It's amazing. Amazing é uma coisa muito boa, sensacional. amazing. I was having breakfast and looking outside at the window. Olha só, quando eu falei de refeição, a gente have a nossa refeição. E aqui ela usou um tempo verbal chamado de passado contínuo. I was having, eu estava tendo um café da manhã. And looking outside at the window. Looking. Outside é tudo que é do lado de fora. Out é fora e side é lado. Então, outside, inside. Inside é dentro, outside é lá fora. At the window. Então, ela estava tendo o café da manhã dela e olhando lá para fora na janela. breakfast and looking outside at the window, enjoying Chelsea, New York. New York. Aproveitando Chelsea em New York. Chelsea deve ser um bairro, eu imagino. Enjoying Chelsea in New York. Such great. Chelsea in New York. My total was My budget, my bill, B-I-L-L, my tab, tudo isso é minha conta. My total was $25. $25. Eu achei muito bom o preço. What do you think? O que você achou? Eu achei muito bom. R$ 25 aqui, você não toma um café no Starbucks. E esse aqui é em New York. If you have a chance, acabei de falar, se você tiver a chance, você tem uma chance, visit New York. Visite este lugar em Nova York. New York. I think it's pretty good. I think it's such good. Pretty cool. Muito legal. Eu acho que vai ser muito legal, muito sensacional. Pretty good. cool. So, that's it. Thank you so much for your attention. Muito obrigada. E aqui eu tenho algumas perguntas para você. Se você tem alguma pergunta para mim, você vai colocar lá no Trello, você vai mandar no WhatsApp. E aqui eu quero saber what's your favorite new word or phrase from this lesson. Qual foi a sua palavra favorita
ou frase favorita dentro dessa lição? And which word or phrase do you need to practice and pronounce clearly? Qual palavra ou frase você precisa praticar melhor a pronúncia dela? Me conta lá no Trello também. E a gente vai discutindo sobre isso. Tudo bem? Te vejo na próxima aula.